Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast, a mais um episódio do Causa Coragem, um manual completo para ativar a sua vida. E Carol, que isso? É um livro, gente, um livro que virou também podcast. Um livro com muita essência, com muita verdade. Eu, ao lado de mais 10 mulheres coautoras extraordinárias, com histórias reais, experiências reais. Sabe o que eu quero te dizer hoje? Tenha referências importantes na sua vida. Escolha as referências certas para a sua vida. Escolha a referência do que você vai ouvir, do que você vai assistir e do que você vai ler. Esse livro é um tesouro que estava ali, ó, 7 chaves dentro de cada uma de nós e a gente trouxe à tona para mudar a direção da sua vida. A direção e a forma como você tem enxergado a sua vida hoje. E que prazer é estar aqui ao lado dessas mulheres incríveis, compartilhando tudo isso com vocês. E eu quero falar também, agradecer muito o nosso prefaciador, Denis Nakamura, ex-sócio do iFood, hoje um grande empresário, multimilionário, mas que tem a família como base, como essência. Muito obrigada, Denis, por fazer parte dessa história junto com a gente. E é você, Kelly Singularidade, também, por imprimir a sua identidade, a sua singularidade também nesse livro, impactando muitas vidas. E vamos lá, boa tarde, meninas! Tudo bem? Que lindas! Quando a gente grava muitos, aí fica cada vez mais fácil, né? Estou maravilhada aqui com vocês, com a presença de vocês. Então, quero apresentar cada uma aqui. Vou começar sempre assim, tá bom? Bem-vinda, Elisete Gonçalves. Você que é uma grande empreendedora no ramo de decoração e móveis planejados. Uma referência em São Paulo, com 4 lojas, gente. Aqui a gente tem, olha, muitas habilidades. Me conta, como é que você veio parar nesse livro? Como é que você veio parar no Causa Coragem? Boa tarde, meninas. Então, foi uma surpresa para mim, porque eu fui convidada pela Grazi para ir no Casa Ativa. E no meio do evento, do nada, surge um convite para escrever um livro, né? E eu tinha ouvido há um tempo atrás, a gente estava num evento, eu e meu esposo, e alguém falou assim, que a gente tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Verdade. Falei, eu já plantei uma árvore, eu já tenho um filho. Falei, aí sabe quando dá aquele quentinho lá no coração? Eu falei assim, meu Deus, será que essa é a chance? Essa é a hora? E aí eu levantei a mão lá, acho que eu fui uma das primeiras. Verdade, foi. Falei, bom, eu quero, tô dentro. Uma surpresa para mim. Para mim também, sabia? E aí depois eu sentei e falei com a Bruna assim, falei assim, o que eu vou falar? Ela falou, fica tranquila, porque a gente consegue trocar uma ideia, bater um papo e vai sair uma história. E fiquei, assim, muito feliz com a história que saiu. A minha história, a história da minha vida, do meu esposo. E foi lindo. Eu fiquei encantada e com todas as histórias e muito feliz com o resultado. Que lindo. Obrigada por fazer parte. Obrigada por trazer a sua história à tona. E foi muito bacana você ter trazido o Casa Ativa, né? Para quem não conhece, o Ativa é um movimento que eu tenho. Ele nasceu em 2023, um movimento que fala muito sobre carreira, sobre as habilidades comportamentais, sobre o quanto é importante você adquirir habilidades para que você tenha sucesso na sua vida. Não só na sua carreira, mas na sua vida familiar, na sua vida pessoal. E a partir do Ativa, eu abri o Casa Ativa, que é um evento focado, né, mais intimista, um evento só para mulheres. E foi nesse evento que nós nos conhecemos. O quanto é importante, né, Elisete, a gente fazer parte de ambientes que impulsionam a gente, né, que dão coragem para a gente fazer algo que está lá guardado. E muitas vezes a gente não acha o lugar certo, as pessoas certas, e aí acaba relevante, né? E é isso. E aí, esse convite da Grazi que abriu todo esse universo aí, surgiu o livro. Ah, que lindo. Em pouco tempo, né? Verdade, ó. Então, aceite os convites que suas amigas fazem, né? E venham viver conosco um ambiente, assim, de mulher tão frutífero, tão próspero, para que você mude a forma com que você está enxergando a vida. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida não é legal, mas porque a referência está errada. Venha buscar a referência certa, né? Para alavancar a sua história, a sua vida. Obrigada. Vamos conhecer agora Carla Ramos, a empreendedora do lar. Como é importante essa função, como é bacana, né, a gente ver você, uma mulher tão bem-sucedida, uma mulher de tantos talentos, de múltiplos talentos, e você foi lá e escolheu o melhor ministério para que você pudesse impulsionar a seu marido, seus filhos, a se tornarem pessoas ainda mais relevantes para a sociedade. Parabéns pela sua escolha, parabéns por fazer parte desse livro, Carla. Ai, obrigada.
É um prazer, viu? E aqui, né? Nós somos vizinhas, gente. Olha como as coisas acontecem na hora certa e no lugar certo, né? Conta pra gente, Carla, como é que foi deixar todos os seus talentos, né? Você que se formou em advocacia, morou em outros países, né? Foi estudar também na Califórnia, não, em Sydney. Eu morei em alguns Austrália. países. Tava só captando aqui a amado mestre a mensagem. Foi morar na Austrália. Uma mulher com tanto foco, né? Onde o lugar onde você vivia ali, a escassez que você vivia, virou um drive na sua mente em falar, eu quero mais, eu quero melhor, né? Eu quero ser bem-sucedida na vida. Sim. E aquele drive, naquele momento, o bem-sucedido geralmente está ligado à profissão, Sim. à carreira profissional. Como é que foi mexer tudo isso e falar, não, eu vou escolher a minha família? Eu acho que nós aqui, todas, somos de uma geração que as mães, nossas mães, o ápice era casar e ter filhos, né? E boa parte de nós também assistiu essas nossas mães dentro de casamentos falidos, né? Verdade. Que foi o meu caso. E neste lugar, eu assisti a minha mãe ter que recomeçar sem nenhum preparo acadêmico, né? Então, essas mulheres, elas recomeçavam do nada, sem nenhum preparo. E isso, obviamente, eu tinha uma mensagem ali, né? Eu lia, né, nas entrelinhas ali, Com a certeza. mensagem de que comigo não. Apesar de ainda estar reafirmado ali a necessidade da mulher casar, de ter filhos, de fazer parte, né, de se tornar mulher, ficou ali muito gravado em mim que para eu ter tudo isso, casar, ter filhos e ter um casamento bem-sucedido e ser feliz e ser completa, eu precisava ser uma mulher, uma profissional também. E aí a gente faz parte dessa geração onde tinha que equilibrar todos os pratinhos. Verdade. Que você tinha que ser uma boa mãe, você tinha que ser uma boa esposa, você tinha que ser uma boa doméstica e que você tinha que, além disso tudo, ser bem-sucedida na carreira, né? Então, isso obviamente me fez perseguir um caminho, né? E eu persegui mesmo, assim, eu fiz tudo muito direitinho, eu fiz mestrado, sonhando ainda. No meio tempo, eu sim me casei, planejei meu filho e achando que eu era a Mulher Maravilha, que tudo tinha que funcionar, tinha que estar equilibrado, eu podia fazer tudo. E eu fui até onde deu. Até onde muita gente também encontra o primeiro obstáculo, que é quando alguém tem que ceder. Não é. Porque Verdade. alguém tem que cuidar dessa casa, alguém tem que cuidar dessas crianças e alguém tem que ceder. E normalmente chega aquele encontro de contas, né? Com certeza. Financeiro, né, gente? O encontro. Financeiro bate na porta. Sim, e aí é onde a maioria, de novo, das mulheres é quem, no mercado de trabalho, vamos ser realistas, ainda estamos neste lugar onde as mulheres ganham menos, né? Então, quem cede? A mulher. E foi assim comigo, assim como é com muita gente. Verdade. Né? E aí, meus caminhos dali em diante, eles fluíram por outros mares, assim, que eu não mais era aquela mulher, aquela menina que sonhou, que tentou realizar aquele um objeto de desejo, eu acho, né, de você conseguir isso tudo, de verdade. Acho que até hoje, para muita gente, é um desejo, assim, muito real, de que se você quer ter uma família, você não precisa escolher, né? Se a gente não precisasse escolher, que desse para fazer tudo isso com excelência, mas é uma coisa que... É utopia. É utopia, né? Infelizmente, assim, de verdade. Eu admiro, aplaudo a mulher que chegou lá. Também. Mas eu sei... Que os bastidores não é bem assim, né? É uma história que ninguém conta, né? O bastidor que ninguém conta. Então, assim, normalmente ela chegou lá paga-se um preço. Todo o mérito, mas ela pagou um preço por isso. Alguém pagou um preço por isso, ou né?
enfim, né? É a vida, né? É a vida Para você de ter cada um. algo, você precisa abrir mão de outra coisa. Isso é Exatamente. real em qualquer circunstância, Exatamente. em qualquer papel da vida. A gente sempre vai saber que precisa ceder em algum momento. Exatamente. Mas eu fico feliz de você ser bem-sucedida, sim, porque deu certo, né, Carla? Seu marido é Sim. muito bem-sucedido, Sim. então, ou seja, e você cumpriu o seu papel, bem cumprido, na verdade, porque ele não acabou, Exato. de ser realmente o pilar, a coluna, que é como a gente vê, né, biblicamente falando, a mulher tem esse papel de coluna do lar, e você vem, né, desempenhando com excelência esse papel. Conheço um pouco mais você, né, e isso é muito importante. E tenho certeza que tem muitas mulheres ouvindo essa história hoje se conectando. Sim. Então, para muitas mulheres que talvez ser dona de casa não fosse um título, né, de orgulho, De desejo. de desejo, eu acho que é bom a gente rever esses conceitos e entender que quão bom é poder cuidar do seu filho, não entregar ele numa escola, nem para uma pessoa que você não conhece. Eu não tive esse mesmo privilégio. E até bem pouco tempo atrás senti muitas dores por ter que deixar o meu filho. Muita culpa, né? Muita culpa e ter que viajar, ficar uma semana inteira longe de casa com meu filho pequeno, numa era que não tinha WhatsApp, vídeo, né? E eu não ficava sabendo de muita coisa, só depois que eu chegava, depois de 5 dias, é que eu ia encontrar ali uma realidade. Então, e eu olhava as outras famílias, olhava as outras mães com seus filhos almoçando no restaurante, eu falava como eu queria viver isso e eu não podia viver isso. Porque assim como você teve que escolher, eu também tive que escolher. E a minha escolha foi escolher a parte financeira, porque ela era muito responsável pelas contas de casa. Então temos aqui realidades diferentes, mas resultados muito parecidos, porque são resultados de sucesso. Nossas famílias estão bem, Isso aí. né? Que maravilha agora. Vamos falar com a Meire Fiuza. Meire, eu achava que seu sobrenome Fiuza era oriental, mas não é, né? Fiuza não é. Maravilhosa. Meire, que é mentora e consultora de carreira. Que assunto maravilhoso, né? Super Todo importante. mundo quer ser bem-sucedido. Então fala com a Meire, que a Meire vai te ajudar a ser bem-sucedida, né, Meire? Isso mesmo. Transição de carreira, recolocação profissional. Tu fala com a Meire, então, gente. Mas, Meire, como é que você, falando de carreira, mentora, né, de outras pessoas, como é que você veio parar nesse livro e como é que você viveu um assunto que é tão delicado, né, que é tão... mas que cada vez está com mais relevância nas redes sociais, no Jornal Nacional, é capa de revista. Cada vez mais a gente tem falado desse abuso, né, que muitas vezes a mulher sofre dentro de casa e que muitas vezes é algo tão subliminar que a mulher não enxerga, que está sofrendo, né, e está nesse papel. Conta pra gente como é que foi viver um pouco isso. Normalmente, né, quem é casada com um narcisista, ela não enxerga. Todos enxergam, menos ela, né? Então, assim, demorou muito tempo para eu entender que eu vivia um relacionamento abusivo, para eu enxergar. Então, todos perto de mim falavam, tentavam abrir os meus olhos, mas quem está lado a lado não conseguia ter essa visão. Então, assim, eu sofri todos os abusos, né? Tanto psicológico, financeiro e físico também. Então, falar sobre isso no livro, para mim, foi algo libertador, porque muitas vezes eu fechei os meus olhos para eu não enxergar aquilo que estava na minha cara e falar para outras pessoas que também, né, não imaginavam o quanto isso acontece com muitas mulheres, né? Então, teve pessoas que já leram o livro e falaram: caramba, eu não imaginava que você sofria tudo isso, não enxergava. E veio de um homem, né, um ex-aluno meu, Olha só. que leu a história, ele falou assim: professor, eu não imaginava que você tinha sofrido desse jeito. Então, assim, eu me camuflei por muito tempo, exatamente para não mostrar essa parte difícil, né, que foi por muitos anos. Foram 12 anos. Nossa, bastante. 10 de namoro, 2 de casados. E você jovem, bem-sucedida, né? E a gente realmente, quando olha, não imagina que uma pessoa com informação, né, numa área, no campo profissional, lidando com várias pessoas ali, pudesse não enxergar, né, esse lugar de abuso. Sim. É porque você acha que tudo é proteção, né? O narcisista, ele mostra uma parte que é cuidado, que é amor, que é atenção, né? Que ele te protege de outras pessoas. Ele sempre mostra que ele é o bom da história, né? Então, assim, você nunca vai olhar para ele e vai achar que ele é um narcisista, né? Que você vive um relacionamento abusivo porque você fala: não, ele faz isso porque ele me ama. Ele faz isso porque ele quer cuidar de mim. Então, ele me afasta das minhas amigas
por proteção, por medo delas me influenciarem a algo negativo, né? Então, demorou muito tempo para eu enxergar, né? Olhar e ver que realmente eu estava dentro de um relacionamento abusivo. Nossa, gente, que sério, né? Seríssimo. Aproveitando esse gancho, traz pra gente algumas características para quem de repente tá num relacionamento abusivo entender qual a característica de uma pessoa narcisista, tanto homem como mulher. Que eu não olhava, assim, que era muito visível, eu não enxergava, era essa questão dele me afastar das pessoas. Da sua família, Da minha provavelmente? família, né? Então, assim, ele tinha ciúmes de primos, né? Teve um episódio que um primo veio me abraçar e quando eu cheguei em casa, ele acabou comigo, me chamou, né, palavras bem fortes, assim, porque ele falava que primo não tinha que cumprimentar a prima, né? Então, assim, desde roupa, um decote, uma saia mais curta, né? Às vezes, um batom, até a cor do meu cabelo. Sério. Eu pintava o meu cabelo de preto azulado, porque ele achava que era o perfil, assim, que eu ficava melhor de cabelo preto. Ou seja, ele devia escolher tudo. A sua Sim. roupa, o que você comia, Roupa, como você dormia, que os horas meus você dormia, amigos. tudo. Ele tinha ciúmes dos meus pais, tudo. Meu Deus. Cuidado, gente, cuidado. É os detalhes, né? Que a gente acha que é carinho, proteção, cuidado, mas você tá ali do lado de um narcisista. Ele é manipulador, né? Então, ele manipula você de muito... É sutil, né? Sutil, aos poucos, assim você não vai percebendo. E cria uma dependência emocional, Sim. né? Para que você seja dependente dele em tudo que você vai fazer, Sim. né? Tanto Geralmente. que pra eu sair de casa, né, ter essa coragem de pegar as minhas coisas e sair de casa foi depois de um processo de terapia. Ah, que Eu bom. consegui enxergar e falar, não, Profissionais. aqui não é o meu lugar mais. Que bom. Que bom, Meire. A gente vai comentar mais sobre isso, tá? Agora eu vou voltar para Elisete, porque a gente quer saber, Elisete, como é que a gente... Eu quero ser bem-sucedida em tudo. Eu também quero ser uma empresária com 4 lojas. Como é que você sai? Como é que você abandonou uma carreira também profissional tão promissora numa grande empresa multinacional, né? Com cargo de prestígio, com salário altíssimo, como a gente fala, né? Algemas de ouro. Como é que você deixou tudo isso para trás para começar a empreender com seu marido? Foi assim, Cá. Nós começamos com... Ele tinha uma oficina mecânica, né? E eu trabalhava nessa multinacional. Trabalhava com seguros, sempre trabalhei com seguros durante muitos anos. Depois eu fiz um pouquinho de auditoria, que eu também tenho formação em auditoria. E eu via que assim, ele tinha uma liberdade financeira bem interessante. E o meu salário era um salário bom, mas era aquele salário limitado, né? E um vizinho fez um convite para ele uma vez e falou assim, vamos abrir uma loja de papel de parede. E aí a oficina dava muito dinheiro, mas ele estava numa época em que o governo da época, ele cancelou um sistema de controle de emissão de gases dos veículos e tal, chamava Controlar. E isso fazia com que as pessoas fizessem revisões nos motores com mais frequência e tal, então ele tinha mais dinheiro, né? E aí fecharam isso por algum motivo lá e tal, então isso acabou impactando a retífica, né, de motores. E aí ele foi e vendeu, decidiu vender e vendeu. E esse rapaz chamou ele para fazer essa parceria, ele fez essa parceria com ele e tal, então tudo que ele tinha da oficina ele investiu ali. E a gente tinha na cabeça, sabe, isso aí deve dar um X por mês. Eles entraram lá e abriram a loja numa rua que tinha bastante lojas de móveis e decorações. Então, papel de parede, né? E aí, a loja no primeiro mês vendeu 4x. Então, um olhou para o outro assim e falou, nossa, achamos a mina. E deu muito certo. Esse rapaz era um ex-policial, estava aposentado e separado da esposa. Quando ela viu que o negócio estava dando muito certo, aí ela quis voltar para ele. Então, resumidamente, a gente teve que sair dessa situação. Para mais detalhes, leiam o livro. Isso aí, ótimo. E aí a gente acabou abrindo uma loja, só nós dois, saímos dessa sociedade e tal. E aí, de frente a essa loja, tinha uma loja de móveis. A gente fez uma amizade com essa mulher e tal. E aí, depois, a gente migrou para o ramo de móveis. E aí, a gente foi crescendo aos poucos, timidamente. E veio a pandemia,
né? Ele foi e falou assim, nós pensamos, agora é o fim, vai acabar, porque fechou tudo e tal. Só que foi o oposto. Todo mundo trabalhando de casa, o pessoal queria fazer o quê? Sobrava dinheiro. Sobrava dinheiro, o povo quis reformar. É. O povo quis reformar os Verdade, móveis, quis muita fazer gente. escritório, a gente fez tanto home office É e tal. verdade. E aí eu falei, opa, acho que agora é o momento. E aí tomei coragem, porque eu também queria ter mais contato com meu filho. Eu estava com um filhinho de 1 ano e meio. Quando eu trabalhava nessa empresa, eu saía de casa às 6 da manhã, chegava às 7 da noite. Então eu saía, ele estava dormindo, eu chegava, já estava Nossa. próximo da hora dele dormir. É. E aí eu fui conversar com a minha mãe. Aí a minha família, minha irmã falou, você tá doida? Não pode fazer isso. Você estudou tanto para chegar nesse lugar e tal. Mas, Carol, tinha uma coisa que gritava dentro de mim e falava assim, vai que vai dar certo. Olha. Eu nunca perdi, acho que eu nunca vivi sem fé. Né? A minha família toda é cristã, então para mim, eu tenho uma frase que eu falo assim, se for da vontade do Senhor, vai dar certo. Os caminhos vão se abrir e vai dar certo. E aí fiquei uma paz tão grande. Eu falei assim, eu fiz home office dessa loja, que a gente abriu uma segunda loja, 2 meses. E aí eu poderia ficar lá mais tempo trabalhando de home office. Eu falei, não é isso, né? O negócio tem que ser tudo certinho. E aí eu fui e fiz o acordo, pedi as contas lá e decidi empreender e voamos juntos. E graças a Deus, seguindo a receita dessa mulher que nos vendeu a primeira loja e tal, melhorando, ouvindo, porque eu trouxe a minha vivência do CLT Isso é importante. para dentro do negócio. E hoje a gente tem uma rotatividade muito baixa. E as outras pessoas que têm loja de imóveis falam assim, qual que é o segredo ali? Porque a nossa rotatividade é muito grande e tal. Sabe o que eu falo? Porque para nós, hoje antes de vir, ele fez almoço lá na loja. A gente faz almoço com a galera e Ai, que tal. legal. É família. É. Porque a gente vive mais com eles do que eles com a nossa própria família, eles com a própria família deles e tal. Então, acho que o segredo é você entender que eles são o recurso vital de qualquer negócio. Então, para nós Ser humano, isso, né? o ser humano. É o A capital pessoa. mais importante, É o capital mais importante. E não tratar como um recurso apenas, Sim. né? Porque eles são essenciais, né? Para tudo. Se não fossem eles, por mais que a gente tivesse capacidade, vontade e coragem, nada do que a gente conquistou teria acontecido. Verdade. Né? Mas, Elisete, você trouxe 3 pontos para mim que foram fundamentais nisso que você falou. Primeiro, ter fé. Né? Acreditar que você pode fazer algo que é maior do que, de repente, a sua capacidade e não deixar que outras pessoas tirem, né, a sua fé, o seu sonho, né? Que você não se paralise por causa disso. Então, você avançou, né, por conta da fé. Segundo, você também fez algo importante, porque empreender em família tem um peso. Você não estava certeza. sozinha, estava junto com teu marido. Isso. Então, os dois pensando juntos é muito melhor, né? Terceiro, você se capacitou e toda a sua experiência profissional você levou para o seu negócio. Foi. Então, às vezes a gente acha que assim, eu tô trabalhando numa área X, não tem nada a ver comigo, eu não vou mais usar aquilo. Não, Vai. isso é capacidade, isso é experiência, você vai usar em algum momento da sua vida, sim. Então, isso para mim também foi sucesso. Assim, Eu falo assim que tudo na vida da gente vai servir para alguma coisa. Sim. Né? Quando eu fiz administração de empresas, como eu sou filha de um analfabeto e minha mãe tem a 4ª série e estudei em escola pública a vida inteira, eu falava, gente, eu vou administrar o quê? Fazer administração para quê? E eu fiquei assim... Eu fiz administração também com ênfase em marketing. Vou administrar bons negócios, então. Vai, com certeza. Já estou está administrando. Eli? Olha. E aí, Carol, mas eu tinha na minha cabeça assim, olha, se foi isso que Deus colocou, porque eu lutei muito para fazer engenharia. Só que eu não passava, gente, de jeito nenhum. Eu fiz 3 anos de engenharia, tentando fazer vestibular e não passava. E aí eu consegui bolsa no ProUni, né, para fazer PUC, que é uma excelente, pelo menos em Minas, eu não sei aqui em São aqui Paulo, também. né? Uhum. E entrei naquele mundo lá e falei, mas eu vou administrar o quê, meu Deus? Tem misericórdia, Senhor. Mas eu falei, bom, pelo menos a administração é um leque tão amplo, eu poderia trabalhar em vários setores, tanto é que eu fui para a multinacional trabalhar com seguros e foi transferida aqui para São Paulo. Então, me abriu portas também. E a fé com ação
É que gera, né? É o que resultado. gera resultado. Você só ter fé e sentar, Não vai esperar acontecer que nada. caia do céu, não vai acontecer. Então, se alguém tem um desejo, né, ela tem que ter fé e agir, porque o primeiro passo quem dá somos nós. É verdade. Né? Eu falo que a gente põe o pé e Deus põe o chão. Ele Com faz o certeza. sobrenatural, Com mas certeza. o natural é nossa responsabilidade. Uau, é isso né? mesmo, gente. É isso Uau. Isso aí. Maravilha. Carla, tô aqui ouvindo a Elisete falar, mas entrando na sua história, é muito bonito, né? Ouvir você, ver a sua história, o quanto você apoia o seu marido, o quanto você apoia seus filhos. Mas e como foi pra você deixar algo pra trás? E como foi pra você, né, ter dedicado tanto tempo da sua vida em se aperfeiçoar, morar fora, estudar, fazer N cursos e de uma hora pra outra falar, não é mais isso, agora é outra coisa. Como é que você lidou com isso? Como que isso gerou em você, que se causou dores? O que que trouxe? Quando a gente toma essa decisão, ou quando a gente é colocado neste lugar, não tem a consciência, a gente de fato não tem a consciência. Você imagina que é transitório, que o filho vai crescer, e que depois você vai pegar o bonde andando, e que vai dar tudo certo no final, e não é assim que acontece, tá? O tempo que você para se dedicar à família, você não recupera ele, você não tem como voltar atrás e sentar lá no mesmo lugar onde você deixou ali, você não deixa, um lugar vago, outro ocupa, É verdade. sabe? Então, no momento, você não tem consciência, né? E as pequenas dores, né? Aquilo que você vai empurrando para debaixo do tapete, aquilo é uma somatização de tantas pequenas coisas que você abre mão em prol de outras, né? Então, ao longo desses anos, hoje, quando eu olho para trás, hoje eu estou numa situação que eu estou olhando tudo de cima, né? E aí a perspectiva muda. Mas naquele momento ali, você faz o masking porque, né, você não quer que as pessoas percebam, você tem vergonha, não, eu tô aqui porque eu quero, porque eu escolhi, e muitas vezes não é, né? Então, a somatória disso tudo me causou danos. Ao longo dos anos, meus filhos conviveram com uma mãe doente, meu marido conviveu com uma esposa doente, mas enquanto tudo isso acontecia, meu marido, ele, na carreira, de onde a gente saiu, gente, que não vem ao caso, mas assim, foi espetacular, né? E quanto mais a prosperidade chegava, menos eu mesma validava a minha dor, a minha tristeza, anulava os meus sonhos. Por quê? Gente, como que eu posso ser ingrata? Como você vai reclamar, né? Como Tão que eu bem vou sucedido, reclamar? você tinha tudo, não te Sim. faltava nada, né? Se, né, do meu ponto de vista, de lá de onde eu saí, se eu estava prosperando, Uhum. como é que eu podia não estar feliz? Como é que eu podia não estar grata? Mas Não tá aí a gratidão. não tá aí. Tá na validação de você se enxergar, de você mensurar a sua dor, sabe? Hoje, e é uma coisa que ainda, apesar de hoje eu ter consciência disso tudo, né? E de ter vivenciado isso tudo e transformado, porque assim, você faz o masking e acha que ninguém tá percebendo e que você não tá causando nenhum impacto. Mas você tá, porque eu vivi durante muitos anos essa realidade da vida doméstica, de me dedicar ao meu marido e aos meus filhos, causando dor neles também. Porque eu Não tava feliz. eu irradiava aquilo que eu perceber. tinha, gente. Eu irradiava aquilo que eu tinha, né? E a vida das pessoas segue e você fica ali em algum lugar. Mas, assim, eu acho que o segredo, Carol, de hoje, óbvio que as coisas foram acontecendo e foram me guiando Ressignificou. por caminhos que me fizeram chegar nesse lugar de onde eu posso hoje olhar mas o importante foi ressignificar. Ressignificar o meu lugar, sabe? Eu tive, né, nesse meio do caminho aí, você sabe, assim como eu tropecei em você,
naquele momento em que eu estava ali justamente tentando gritar para o mundo uma coisa que virou um propósito para mim, porque, gente, parece bobagem, mas assim, eu, por causa de um equipamento de cozinha, tem coisa mais doméstica do que isso? Cozinhar Não. todos os dias, Não. né? Várias Não. refeições ao dia. É. Então, assim, por causa de um equipamento de cozinha que mudou a minha energia, a energia que eu colocava em realizar uma coisa que era diária, eu ressignifiquei tudo. Eu ressignifiquei o meu lugar como Olha, dona de a casa, chave, né? É. sabe? Você precisava. Então, você ressignificar as coisas, muitas vezes, é a saída, sabe? É onde... Mudar a ótica. Isso. Olhar com Olhar outro, com né? outros Aquela olhos, coisa do outro copo olhar. meio vazio, o copo meio cheio, é a gente você realmente... identificar é o primeiro passo, né? Uhum. Você identificar, você ressignificar, você expandir, porque você irradia. Eu por certeza. anos, eu irradiei aquilo que eu tinha, que eu era... a minha tristeza de todas de todas as escolhas que eu fiz e de todas as consequências para mim, porque, gente, tem consequência, Claro. né? Você anular os seus sonhos, você anular anos de dedicação, não passa desapercebido. Sim. E você irradia, né? Então, eu irradiei coisas negativas Uhum. muitos anos na minha casa. Na Bíblia fala, né, que a boca fala do que o coração Tá tá cheio. cheio. Então, se o seu coração estava triste, Automaticamente. sem perceber, automaticamente você irradiava Sim, aquilo. com certeza. Então, hoje eu tô num lugar onde eu digo que eu ressignifiquei isso tudo, Amém. Ótimo. né? Ainda brigo, ainda quero, ainda tenho sonhos, ainda tenho desejos, Ótimo. mas de um outro jeito. Uma outra ótica, É. né? Veio calma, Sim. né? Você não se culpa mais, não se cobra mais por Não. não ter chegado naquele lugar que lá na sua infância era o lugar ideal. Sim. A vida mudou, né? O trajeto mudou, mas o resultado foi muito bom. Sim. Né? Porque eu Com acho não teve frustração porque você conduziu, né? Sim. Com a sua inteligência, com a sua sabedoria, na sua posição ali de coluna da sua casa, né? De uma mulher estratégica, de Auxiliadora. visão, você conduziu cada coisa no seu lugar. Então, deu certo. Sim. Deu super certo. Sim. Então, para você que está aí na sua casa, às vezes imaginando que você poderia estar executando outras atividades, que você ia estar muito mais feliz, às vezes é só uma ilusão de ótica, é só você ressignificar o teu pensamento, assim como a Carla está trazendo aqui pra gente. Sucesso. Meire, estava aqui pensando, e você? Como é que você teve força, né? Como é que você olhou também, ressignificou e entendeu que você estava num lugar de abuso, que você não queria mais estar naquele lugar? E qual foi a sua atitude a partir dali? Foi um processo, né, de muito autoconhecimento, de eu enxergar que aquilo não fazia mais sentido para mim, né, que já tinha muito sofrimento, muita angústia, muito medo, né, então chegou a um nível que eu tive medo da minha própria morte, né, dele fazer algo pior, e eu tive que fazer uma escolha, né, então deixar tudo para trás, o apartamento, deixar tudo que a gente tinha construído antes, porque era muito mais também por uma questão material, né, você fala, ai, casei, né, tenho meu próprio apartamento, e aí você deixar tudo para trás, de início foi um desafio, né, e mostrar para as pessoas que tentaram me alertar que realmente era aquilo também era motivo de vergonha. Então, voltar para a casa dos meus pais, contar para os meus amigos, olha, realmente, vocês tinham razão em relação àquilo que vocês tentavam me mostrar. Então, assim, foi um desafio, mas foi um ato de coragem. Com certeza, ó, do Causa Coragem. Causa Coragem. E o tema do livro, né, reflete muito o caos que eu vivi em todo esse processo, né, desde a separação até a descoberta da endometriose, né, no qual também quase ali tive foi algo muito sério. Então, assim, passar por esse processo de caos até chegar hoje aqui é um motivo de transformação, né, porque não foi fácil. Mas é lindo. Linda essa história. E sem perceber, a gente falou as três, cada uma com a sua verdade, cada uma com a sua história, as três falaram. Eu tive que deixar algo para trás, eu tive que ressignificar aquilo que eu achava que era importante para minha vida, aquilo que eu sempre sonhei, cheguei naquele lugar e aí eu percebi que não era o ideal, que não era aquilo que de verdade, né, eu acreditava.
Então, essa é a grande virada de chave. Todos nós, independente da idade, da área que a gente atua, em algum momento da vida vai ter essa virada de chave. A gente vai precisar ressignificar para continuar avançando, para continuar indo para o nosso alvo. Todas nós temos um alvo. E isso é força, isso é coragem. Isso é resistência, né? A Maísa trouxe aqui em outro podcast. Isso é não desistir. Resiliência. É confiar em quem a gente é confiar, né, nos princípios, naquilo que a gente também acredita. E fazer o que precisa fazer, né? Isso. Não terceirizar a culpa. Exato. Acho que cada uma de nós aqui poderíamos ter terceirizado. Foi o seu ex-marido, foi diverso. Não foi. Não, as escolhas que a gente faz mesmo, né? E pela circunstância, ou porque escolhemos errado, simples assim, né? Então, as escolhas que a gente faz, a gente arca mesmo com as consequências. Isso é inevitável, né? Verdade. E cada uma aqui, realmente, na forma literal, viraram protagonistas das suas próprias histórias. Tiveram coragem, né, de trazer essa história à tona, mesmo uma história de dor, uma história de resiliência, de sucesso, não importa qual seja o tema da sua história, mas vocês trouxeram isso e estão compartilhando para o mundo, e eu tenho certeza que isso vai impactar muitas outras vidas, né? E vamos continuar então. Por quê? Você também falou um ponto que foi muito importante, eu acho que é tão bacana a gente trazer isso para quem está nos escutando. Você falou, fui convidada por uma amiga, né? Cheguei num lugar e comecei a pensar de uma forma diferente. Então, isso me faz pensar que o ambiente, você acha? O ambiente te transforma, as amizades se transformam. Foi isso que também fez você chegar onde você está hoje? Porque eu sei, Elisete, que você participa de muitas mentorias, você participa de muitas imersões, você é uma pessoa ávida, né, por conhecimento. Sim. Então, você está sempre envolvida nesse movimento. Carol, durante a minha trajetória, lá em Minas ainda, lá em Belo Horizonte, eu sempre converso com essas mulheres que fizeram a diferença na minha vida. Quando eu trabalhava numa seguradora, eu cheguei para minha supervisora e falei com ela assim, falei assim, olha, eu quero era meu primeiro estágio, né? E como eu tive uma infância tão escassa, assim, financeiramente, né, um lar bem disfuncional, eu queria viver algo diferente daquilo. E aí eu conversava com ela e ela falava assim, olha, você tem que se vestir para o cargo que você quer ter e você tem que andar com as pessoas que você admira. Olha a chave, gente, anota isso se você não anotou, pelo amor de Deus, pega a caneta. E aí, eu comecei a perceber que, assim, bom, porque sempre tem aquelas pessoas que, por mais que estejam trabalhando num lugar bacana, ganhando bem, gente, vai ver sempre o copo meio vazio, né? Então, assim, o lugar de onde você veio não define o seu destino. E eu comecei aos poucos, né, entender isso e a aceitar convites, porque assim, você não escolhe onde você nasce, você não escolhe se você vai nascer rico ou pobre, mas morrer assim você escolhe. Com certeza. Porque Deus deixou uma coisa perfeita para nós, livre-arbítrio, nós temos o poder de escolher. E então, as mesas que eu comecei a sentar, as pessoas que eu comecei a me relacionar, fizeram total diferença no caminho. Eu vi que o percurso sempre ia mudando e tem algumas pessoas chaves que faziam diferença. Eu me conectei com a Grazi, que me conectou com você, e eu estou sentada aqui nessa mesa agora gravando podcast. Olha só. Então, sim, essas pessoas, os lugares, a gente tem que escolher, sim, as pessoas que a gente quer andar. Eu sempre falo, inclusive com meu esposo, eu falo assim, olha, às vezes tem um cara que chega, um amigo e tal, eu falo assim, olha para essa pessoa e vê se ela te aproxima mais de Deus e do seu propósito, ou se ela te afasta de Deus e do seu propósito. O propósito nunca vai ser o mesmo. Eu não sei se é a opinião de vocês. Eu acho que à medida que a gente vai mudando de fase na vida da gente, o propósito também vai mudando. Então, se naquela fase da vida, aquela pessoa te aproxima do seu propósito, isso te aproxima de Deus, amém. Continua que isso aí vai dar bom. Se não, não é que você vai descartar as pessoas, mas você não precisa conviver com ela, chamar para o churrasco na sua casa, enfim. Então, eu acredito sim no poder da mesa, no poder das conexões, e conhecimento nunca é demais. Por isso que eu participo sim das mentorias e me conecto com pessoas. Isso é extremamente importante. Maravilhoso. Eu realmente faço
das suas palavras às minhas, eu também mudei muito depois que eu mudei as minhas mesas. Depois que eu entendi aonde eu queria estar e de que forma eu queria estar. Isso. Porque você também querer estar de qualquer jeito não dá certo. Não. Você precisa saber onde você quer e de que forma você quer chegar e sair desses lugares. Isso aí. Né? Essa é total diferença, faz uma chave. E aí, para quem tá em casa, deixa uma frase sua, algo que você, né, quer entregar para quem tá nos escutando, Elisete. Eu tenho uma frase que eu fiquei assim: nada é tão seu quanto os seus sonhos. Então, não desista. Porque só você pode protagonizar a sua vida e realizar todos esses sonhos que estão aí no coração, lá no cantinho. E não acha que é difícil, é impossível. Porque para mim, né, que saí da periferia de Belo Horizonte, estar sentada aqui numa mesa hoje com a Carol, falando do nosso livro, contando a nossa história, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Porque eu sou uma improvável. Então, se a improvável está aqui sentada na mesa, eu tenho certeza que tem várias pessoas, vários improváveis, ou até os prováveis, que não acreditam que é capaz. Então, nada é tão seu quanto o seu sonho. Uau, obrigada, Elisete. Prazer tê-la também conosco, Igualmente. ouvir essa história, caminharmos juntas, porque esse é o poder da união das mulheres, né? E de todo mundo que decidiu e aceitou estar conosco. A gente está indo muito mais além do que a gente imaginava. E caminhar juntas, ter essa empatia, esse amor, esse acolhimento, é o que faz total diferença. Obrigada. Obrigada Viu? a você. Você, Carla, o que você gostaria de falar, né, para essas mulheres que de repente se veem nesse lugar de, não realizei os meus sonhos, não sou plena, falta alguma coisa dentro de mim, eu gostaria de ter feito tantas coisas e hoje eu estou aqui vivendo algo que eu não sonhei, mas que eu preciso estar. Como é que você virou essa chave? O que você pode deixar para essas mulheres que estão em casa? E mais, né? A gente não trouxe aqui, mas você viveu uma depressão, você teve que se curar também nesse meio do caminho. Como é que você fez para virar essa chave? Aí depois você deixa uma mensagem para as mulheres, tá? Eu vou pegar o gancho da Eli aqui falando sobre o propósito. Eu jamais imaginei, né, que meu propósito, o propósito que fosse neste momento me mover, fosse eu falar para mulheres que a vida doméstica pode ser muito legal. Sabe? Verdade. Então, assim, eu quero também cozinhar. Isso foi para mim motivo de muito sofrimento durante décadas, sabe? Então, os propósitos de verdade, eles mudam. Aquilo que te preenche a alma, né? Se muda, e ainda bem que muda, porque se aquilo que me preenchia a alma lá atrás, né, 40 anos atrás, fosse só aquilo, talvez, né? Então, ainda bem que os propósitos mudam. E de verdade, foi sofrido, sim. Eu invalidei, em primeiro lugar, eu mesma invalidei. E é claro que as pessoas também invalidam, porque olhar para o outro, né, e prestar atenção no outro, muitas vezes, não faz parte da rotina. A rotina te atropela. Exato. E as pessoas seguem os caminhos e os filhos têm a gente não é olhado, né? A mulher, neste lugar, neste papel, ela é invisível mesmo, ela tá ali para servir né? E a vida segue, do outro segue. Então, de verdade, foi sofrido. Hoje eu dou nome para essa dor, né? Me trato. E nesse meio do caminho eu encontrei um propósito que era o mais improvável né? Essa palavra de novo, mas assim, era o mais improvável de todos, que eu fosse encontrar alegria, que eu fosse encontrar que fosse dentro de mim nascer essa vontade tão grande de dizer para outras mulheres, que eu sei que é a maioria, gente, no Brasil, que a maioria, a mulher é o arrimo ali, é quem sustenta a casa, é quem dá a direção, a dinâmica, né, da casa, né? Então, você falar para essas mulheres que é possível, sim. Existem meios. Sobre a mensagem, eu acho que vai traduzir muito isso, é que o caos, existem muitos tipos de caos, né? Tem aquele caos onde você, de fato, é preciso você sair dele, né? Você abandonar para seguir a vida. Existe o caos de lidar com a saúde, com doença, né? Que você
vivencia aquilo e que aquilo deixa marcas, mas existe o caos que é inegociável, que é inevitável, que é você, por exemplo, administrar um lar. Gente, tem uma coisa mais caótica do que administrar um lar? Eu tô aqui hoje numa situação Verdade. que eu tô vivendo na minha casa, que faz parte do meu pequeno caos ali, né? Mas você e esse caos, neste caos onde não é possível, né, você evadir dele, você deixar ele para trás, que é possível sim encontrar alegria no caos. Basta você organizar um pouco melhor, talvez, usar das ferramentas que hoje existem, as mentorias, né? Dar a mão mesmo, formar uma rede de apoio com outras mulheres, com a vizinha, sabe? E é possível, sim, organizar esse caos e viver de uma forma leve, você encontrar, inclusive, alegria no Verdade. caos. Verdade, Carla. Muito bonito ver você falar tudo isso. Você trazer aí a sua história, né? Com toda a vulnerabilidade que ela carrega, com toda a Sim. verdade que ela carrega. E poder falar para as mulheres que estão escutando o quanto é importante você não abrir mão da sua família. Né? Amém. Porque é isso. Você administrar o caos é você não abrir mão da sua família, é saber que cada filho é diferente do outro, é saber que o marido não estudou na mesma escola, não tem a mesma cultura, não pensa da mesma forma, mas ainda assim você está ali todos os dias falando, esse é o melhor, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão do De bem vocês. maior, do ministério maior que eu tenho, que é o meu lar. Amém. Então esse é o maior Lindo. presente. Obrigada também. A gente está chegando ao fim, gente, passa rápido, né? Passa. Não passa muito rápido? rápido. Mary, você, como é que você virou essa chave? Como é que você entendeu que você podia ser feliz? Como é que você teve coragem de sair, né? Você era um pássaro preso e agora você é, né, uma grande mulher aí solta, livre, tão livre que escreveu essa história, trouxe à tona tudo aquilo que você vivia, toda a sua dor foi transformada em mensagem para que outras mulheres não vivam, não passem pelo mesmo. E hoje, além de coautora, além de ser uma escritora, tá aqui fazendo um podcast. Às vezes as pessoas olham e acham que isso pode ser tão distante da realidade delas, né? Foi distante da sua realidade. E o que você pode falar para elas? O livro, né, é uma promessa de Deus. Eu já cheguei até a comentar com a própria Carol, que eu lembro que todo o processo de dor que eu passei, né, nesses quase 12 anos, de não enxergar, Deus tinha dito que em algum momento outras mulheres precisariam ouvir a minha história para conseguir sair de relacionamentos como esse. E por muito tempo, eu, né, depois desse processo de separação, eu até culpei Deus, né, e falava, por que comigo? E hoje eu entendo o porquê comigo, para que outras mulheres fossem impactadas através da minha história, através do livro do Caos à Coragem. E foi uma coragem, né? Eu precisei de um ato de coragem para colocar para fora, para outras pessoas ouvirem essa história e até os meus familiares, né? Até então, o meu pai não sabia de muitas coisas que estão escritas naquele livro. Olha só. Não só o meu pai, como outras pessoas da minha própria família. E escrever o livro, né? Se eu me emocionar aqui, foi algo muito, muito forte para mim. Eu lembro que na primeira, né, que eu comecei a escrever, eu chorava muito, porque você traz à tona, né? Voltar ao passado me doeu, porque Revisitar, foram né? desafios, né, muita dor, mas acreditar que era possível sim ser feliz, recomeçar, acreditar e ser uma mulher, né? Eu sempre digo para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, seja a mulher que ninguém acreditou que você seria. Ah, uau. E por muitas vezes eu ouvi do meu ex-marido, você não chegaria a lugar nenhum. Quem você é, né? Quem você pensa que você é. E aí eu carrego essa frase comigo, né? Seja a mulher que ninguém acreditou que você seria. Amém. E hoje eu sou essa mulher, né? Uau. Hoje eu sou realmente uma mulher realizada, Amém. uma mulher feliz, né? Sentando nas mesas certas, conforme as meninas comentaram. As mesas certas mudam destinos. E o meu destino mudou através também da Carol, né? Através da Eli, que também está aqui, né? Que foram pessoas que o Senhor colocou na minha vida exatamente para mudar a rota. E foi um intervalo de tempo muito rápido, né? Deus tinha me falado que em 3 meses minha vida mudaria. Olha, eu não sabia desse prazo. Em 3 meses e mudou o livro, né? Aconteceram várias coisas durante o trajeto, mas eu não imaginava que o livro seria tão rápido assim. Ele disse que
que eu iria escrever uma história, mas eu não imaginava que seria em 3 meses tudo isso iria acontecer. Livro, podcast, essa mesa, então, Olha que benção. o Uau. ambiente muda a frequência. Isso aí Uau, mesmo, que isso bom, que bom. Foi um prazer também tê-la junto com a gente nesse livro, viu? Obrigada. Sua história também é linda, é forte, é impactante. Verdade. Gente, como passou rápido, né? A gente já chegou no nosso tempo. E agora eu quero falar de verdade, assim, para você que está nos escutando. Se você tem vontade de fazer parte de uma mesa dessa, se você tem vontade de caminhar com mulheres que estão aqui, isso é real, isso é possível, né? Você pode me acessar através das minhas redes, através aqui do canal, de alguma informação que vai aparecer nesse vídeo em algum momento. Eu estou aberta, tenho certeza que as meninas também estão abertas para te ouvir, para te escutar, para segurar também na sua mão e te convidar a fazer parte também de uma mesa dessa. Ela é real. Ela é para você também, só precisa decidir, só precisa aceitar. Primeiro, estar nesses lugares. Tem aí o Movimento Ativa, o Casa Ativa. Venham estar junto conosco, venham conhecer a gente aqui de perto. Vai ser um prazer recebê-las em algum dia, em algum evento, em algum momento. E você também pode escrever o livro, você também pode estar com a gente nos próximos, tá bom? Foi muito bom tê-las aqui. Foi demais. Foi ótimo Foi viver ótimo. essa experiência, essa emoção. Eu vejo no olhar de vocês um olhar que brilha, um olhar de esperança, de mudança. Não é por acaso que a gente está na virada do ano, É tão verdade. próximo do final do ano. E Deus fala que até o último dia a gente pode viver, né, as promessas e as experiências novas. Só basta a gente acreditar, só basta a gente aceitar. Isso aí. Né? E é como a gente falou nos bastidores, não normalize o extraordinário. De jeito O presente está aqui. É só a gente acessar, ir lá e pegar Amém. para viver. nenhum. É isso aí. Então, Amém. obrigada por ter mulheres tão especiais junto comigo neste grande livro. Do Causa Beijo. Coragem. Obrigada, gente.